O que os estudos científicos sérios mostram sobre isso, a maioria deles, é que quanto mais armas eu tenho numa dada população, maior vai ser a incidência de acidentes em casa com crianças, por exemplo, maior vai ser o índice de suicídio e maior vai ser a quantidade de crimes violentos. Estamos com o professor Rafael Cadipani, de Estudos Organizacionais, especialista em Segurança Pública da IASP. Rafael, muito obrigado por atender o nosso convite. Eu já queria começar perguntando para você o seguinte, que uma das promessas feitas pelo governo Bolsonaro foi modificar a legislação para ampliar o porte de liberação de armas pela população. Essa é uma medida eficiente para conter o aumento da violência? Assim, e que estágio se encontra essa regulação? Olha, essa não seria uma medida adequada para conter a violência. O que os estudos científicos sérios mostram sobre isso, a maioria deles, é que quanto mais armas eu tenho numa dada população, maior vai ser a incidência de acidentes em casa com crianças, por exemplo, maior vai ser o índice de suicídio e maior vai ser a quantidade de crimes violentos. Então a arma, ela é, isso por um motivo meio óbvio, que a arma ela é muito boa para o ataque, mas ela é muito ruim para a defesa. Eu posso ter eu posso ter uma bazuca na minha mão, se você tiver um canivete e me pegar surpreendido, você fica com a minha bazuca, essa arma vai rapidamente para o crime. Quando eu tenho então uma incidência maior de armas numa dada população, é mais fácil o crime ter acesso a essa arma e isso vai gerar problemas. Essa discussão, ela é uma discussão que se transformou em popular no Brasil. Hoje a população ela não vê, pelo menos o que mostram as pesquisas de opinião, a população não vê a liberação da arma como uma forma de resolver o problema de segurança pública. Então o Congresso, que está atuando como poder moderador diante dessa pretensão do governo, né, tem travado esse debate, tem segurado esse debate e para o bem do Brasil, porque uma liberação maior de armas, uma liberação de porte de armas poderia ter consequências desastrosas para a sociedade brasileira no que diz respeito ao crime. Não seria mais eficiente, professor, que o Brasil investisse um pouco mais na inteligência policial, em municiar policiais com armas mais modernas, com dados, com estratégia, mesmo do que realmente simplesmente liberar a arma a cada um por si? A gente precisa, tem dois aspectos nessa resposta, né? O primeiro lado é a questão de você lidar melhor com a polícia, formar melhor esse policial. Esse policial ele tem que estar cada vez menos vulnerável. Hoje os policiais se suicidam brutalmente, eles têm baixa remuneração, eles têm uma série de problemas e não existe nenhum olhar do governo federal e poucos governos estaduais olham para essa questão. O segundo aspecto é que a formação desse policial é uma formação extremamente ideológica, com pouca ciência, com pouco recurso a discussões, por exemplo, a respeito de polícia baseada em evidência que a gente percebe nos Estados Unidos, percebe na Inglaterra, percebe na França, onde o policial vai fazer aquilo que dá certo. Ele vai adotar a estratégia policial daquilo que dá certo. Outro aspecto é que a gente vê nesse momento uma redução de indicadores criminais no Brasil inteiro. A gente tem pouquíssimos estudos que mostram por que isso está acontecendo. Era importante que as polícias que são bem estruturadas, como a de São Paulo, como as polícias do sul do Brasil, tivessem fazendo análise junto com a universidade, evidentemente, análise para entender o que eu estou fazendo que está afetando o indicador criminal. E a gente não sabe. Cada um acha que a Polícia Civil acha que foi ela, a Polícia Militar acha que foi ela, a Guarda Municipal acha que foi ela. Só que não existe uma discussão mais refinada. Então a formação do policial para ele ser cada vez mais profissional é importante. O segundo lado da resposta, no meu ponto de vista, é que a gente não pode ver política de segurança pública única e exclusivamente como problema de polícia. O Brasil tem focado na ideia de que se a gente fizer matar mais, se a polícia matar mais, se ela for mais violenta, a gente vai conseguir reduzir o problema de segurança pública, e isso não é verdade. A segurança pública ela tem a ver com polícia, sim, estudos da Universidade de Colômbia mostram que é 20% polícia, mas tem a ver com questões sociais, tem a ver com questões de demografia, tem a ver com questões econômicas, ou seja, o crime ele é multifatorial. E esse olhar a gente tem muito pouco na política pública de segurança pública no Brasil. Entendi. Tanto que uma das maiores ocorrências de criminalização e de enclausuramento no Brasil é o tráfico de drogas, né? Que é uma questão de saúde, inclusive, né? E pouco se vê o debate realmente em relação à influência da saúde pública dentro da segurança nesse quesito. Sem dúvida, né? Então, assim, tem uma questão da droga que é muito importante, que a gente está numa chave extremamente punitivista com relação a isso, né? A gente vê até estados conservadores nos Estados Unidos regulamentando o mercado de drogas. A gente tem que lidar isso como um problema muito mais social, econômico, do que uma questão extremamente punitivista. E o segundo aspecto que é importante a gente pensar, várias pessoas, né, que estão no crime ou que cometem crimes são porque estão com problemas psicológicos também. Eu não estou dizendo de forma alguma passando a mão na cabeça de criminoso. Eu acho que o criminoso tem que ser punido, mas assim, a gente tem que separar o joio do trigo. Quem que é o bandidão
quem que é o pequeno traficante, quem que é a pessoa com distúrbio. Isso a gente não faz no sistema de justiça criminal brasileiro. Todo mundo é visto e encarado como bandidão. Então a gente precisa ter uma visão mais inteligente para isso e que, infelizmente, hoje, na atual política de segurança pública, tanto federal quanto na maioria dos estados, isso não é levado em consideração. Um ponto que chamou a atenção no recente Atlas da Violência, que foi divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo IPEA, é ainda a persistência de altos índices de homicídios de homens na faixa de 15 a 29 anos. Nossos jovens assim, morrem muito mais do que as outras faixas etárias. Ampliar a liberação de armas para essa população não agravaria ainda mais essa marca? Sim, o que a gente imagina é que isso vai agravar ainda mais essa marca. Agora, essa população é uma população extremamente vulnerável. Ela é uma das populações mais vulneráveis do Brasil, que está vulnerável ao crime, que está vulnerável a sofrer o crime também. Então a gente não tem nenhuma política, ou tem pouquíssimas políticas que olham para essa juventude. Eu não estou dizendo de novo que há momentos em que pessoas dessa população vão ser criminosas e que o Estado repressor tem que agir, vai ter que agir mesmo. Mas existe uma ausência completa de oportunidades, de possibilidades para que a pessoa não entre necessariamente na vida do crime. A gente vê fora do Brasil que quando a pessoa começa no crime, uma pessoa que rouba meu celular, por exemplo, ela vai entrar no sistema de probation, onde ela não vai necessariamente ser presa. O que acontece no Brasil é que ela é liberada, assina um documento e é liberada, e ela vai continuar nessa vida do crime até ela crescer nessa vida do crime. A gente não age na carreira do criminoso no Brasil. Isso é um problema muito sério. E essa população, principalmente das periferias, ela é completamente largada, jogada às traças pelas políticas estaduais. Não tem um olhar de política pública para esse grupo social para evitar que tenha homicídio. Um dos maiores escudos para o homicídio, um dos maiores escudos para a violência é a educação. Quanto mais educada é uma população, invariavelmente menor vão ser seus índices de violência. A gente não tem um olhar para isso no Brasil, infelizmente. Outro dado também que chamou a atenção no mesmo documento é o aumento da ocorrência de homicídios nos estados do Norte e Nordeste, né? Eu vi o gráfico, claramente é um gráfico ascendente para essas regiões e uma relativa estabilização nas outras, né? Inclusive o Centro-Oeste, uma pequena queda, assim, eu achei bem interessante. O que se atribui essa distribuição demográfica da violência no Brasil, digamos assim? Então, aí tem algumas coisas mais recentes também que estão mostrando que em vários estados, inclusive do Nordeste, também tem caído o número de homicídios, né? Isso tem a ver com dinâmicas do crime organizado. Assim, tem um aspecto anterior, ninguém sabe o que está acontecendo. Pouquíssimas pessoas estão fazendo estudos sérios de, digamos assim, de econometria para tentar entender uma modelagem de ver o que está reduzindo o homicídio no Brasil. É muito palpite e pouca ciência, que são os problemas da área de segurança pública no Brasil como um todo, né? Mas o que se imagina, o que se coloca é que você tem questões do crime organizado que estão cada vez mais fortes no Nordeste e no Norte do Brasil, e que acabam afetando principalmente a disputa da rota de drogas nos Solimões. Isso acaba gerando muitos conflitos no norte do Brasil. Mas também são lugares onde você tem uma ausência do Estado. O crime floresce onde o Estado não está presente. Esses são ambientes onde o Estado é mais fraco, onde a presença estatal ela é mais fraca. Nas suas políticas de educação, políticas de cultura e uma série de políticas. Então você vai acabar tendo regiões onde tem menos a presença do Estado, menos desenvolvimento econômico, menos desenvolvimento social, você vai ter um maior indicador dessas coisas. Mas o fundamental aqui, a mensagem central é: a gente precisa fazer mais estudo, principalmente o pessoal de pesquisa quantitativa, precisa fazer mais estudo sobre o que está causando o que afeta, que é multifatorial sempre, o crime no Brasil. Muito obrigado por atender o nosso convite e a gente espera repetir mais adiante também esse bate-papo, que é um assunto que vai estar sempre no interesse aí do público. Obrigado.